Uma era de voos supersônicos comerciais que se deu origem nos anos 70, com o avião chamado Concorde, está prestes a retornar. Os primeiros aviões supersônicos foram desenvolvidos pela Força Aérea Americana, e para uso exclusivo militar. Contudo, as coisas mudaram de rumo depois de um acordo industrial entre os governos da França e Inglaterra, assinados há mais de 50 anos atrás, criando o Concorde. Dando início às suas operações comerciais em 1976, onde lançou o voo ligando Paris ao Rio de Janeiro, com capacidade de transportar até 100 passageiros. Entretanto, percorreram somente 3 décadas fazendo essas viagens comerciais. Pois o que era uma proeza da tecnologia e um grande avanço da época, acabou vítima de vários problemas e dificuldades, parando de operar seus voos nos anos 2000. Entre esses vários problemas, estava a falta de demanda de passageiros, porque a viagem era caríssima, devido à grande quantidade de combustível que gastava para atingir altas velocidades. Para termos ideia, naquela época, uma viagem feita pelo Concorde de Londres para Nova York, custava $10.000, sendo feita em cerca de 3 horas e meia. Atualmente a mesma viagem dura 8 horas, e custam cerca de R$3.000. O Concorde era tão rápido, que conseguia alcançar uma velocidade Mach 2, ou seja, 2 vezes a velocidade do som, cerca de 2.160 km por hora. E para espanto dos terraplanistas de plantão, da janela do avião, dava até para ver a curvatura da Terra. Porém, havia vários contratempos, que não conseguiram encontrar soluções na época, como por exemplo, o estrondo inaceitável que o avião fazia. O ruído era o equivalente a um trovão. Ao sobrevoar os oceanos, apesar dos evidentes danos para a fauna, aceitava-se esse barulhão. Já nas grandes cidades, não tinha condições. O estrondo assustador causado pelo avião, chegou a provocar danos e pânico em alguns lugares. E por causa disso, o Concorde foi proibido de sobrevoar em alta velocidade, na parte terrestre do nosso planeta. Já nos anos 2000, o avião supersônico teve seu primeiro acidente fatal com 113 vítimas. Isso aconteceu em julho de 2000, em um voo que estava saindo de Paris, e no momento da decolagem os motores do avião pegaram fogo, e a aeronave bateu em um hotel perto do aeroporto. Depois do acidente, os modelos Concorde da Air France e da British Airways, ficaram 15 meses fora de operação, e por fim, deixaram de operar definitivamente em 2003. Porém, nos últimos anos, uma nova geração de empresas pretende trazer de volta o sonho de cruzar imensas distâncias em poucas horas. E para isso realmente acontecer, dezenas de projetos já foram iniciados. Onde os fabricantes de aviões convencionais, e até a NASA, dizem que os voos comerciais supersônicos podem estar de volta em breve em rotas comerciais, desenvolvendo novos conceitos no design aerodinâmico, e sendo silenciosos. Prometendo assim dar o start para uma segunda era dos voos supersônicos comerciais com passageiros. E até agora, o principal desafio em trazer de volta essas viagens, está em reduzir o barulhão que ele faz, que ficou marcado na geração do Concorde. Um estrondo supersônico, é uma onda de choque sonora gerada quando um objeto ultrapassa a velocidade do som no ar. Essa onda de choque se manifesta no solo como um ruído intenso, semelhante a uma explosão. E esse barulho pode ser ouvido a grandes distâncias e acaba causando danos, por exemplo se passar por cima de uma cidade, chega a vibrar tudo e até quebrar os vidros das janelas. Para evitar isso, as regulamentações internacionais atuais, limitam a velocidade do transporte comercial terrestre, abaixo da velocidade do som, que é de 1.235 km por hora. Com isso, muitos países codificaram essas restrições em lei, permitindo o voo supersônico apenas para jatos militares, quando absolutamente necessário.
Então, superar esse desafio e encontrar uma solução para minimizar o estrondo, é crucial para o renascimento das viagens aéreas comerciais supersônicas. Já projetando esse futuro, a NASA recentemente anunciou uma parceria com a Lockheed Martin, onde revelou ao mundo em voo inaugural, o X-59, o filho crescido do Concorde. E como o seu objetivo principal é ser mais silencioso, não por acaso, o nome do projeto é QST, Quiet Supersonic Technology, tecnologia supersônica silenciosa, pretendendo assim, ficar dentro das normas atuais de ruído sônico, que seja equivalente ao ronco do motor de um carro comum. O projeto foi construído pela empresa americana sediada na Califórnia, a Lockheed Martin, sob um contrato com a NASA de 250 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Essa aeronave promete ser 2 vezes mais rápida que o Concorde. A expectativa é que o avião cruze o céu a uma velocidade limite de 4.800 km por hora. Comparando com um avião comercial padrão que voa a uma velocidade de cerca de 965 km por hora, dá cerca de 5 vezes mais rápido. A NASA pretende com esse projeto, ajudar a mudar as restrições que existem atualmente sobre esse tipo de voo, e quer ter todos esses dados suficientes para entregar aos reguladores dos Estados Unidos, em 2027. Além da NASA, o Japão também está contribuindo para mudar as regulamentações do mercado civil de aeronaves supersônicas. Várias empresas de engenharia japonesa entraram em uma coalizão com a Agência Espacial do Japão, a JAXA, para desenvolver um novo jato supersônico de 50 lugares, que está previsto para entrar em serviço até 2030. E em seus relatórios, os japoneses estimam que na próxima década, já estarão com cerca de 1.000 a 2.000 jatos supersônicos operando por todo o planeta. E o interesse nessa tecnologia não é somente das agências espaciais governamentais, como a JAXA e a NASA, mas as empresas privadas também vêm investindo pesado nesse mercado. E com uma fábrica em construção na Carolina do Norte, a empresa americana Boom Supersonic está posicionada para iniciar a produção em massa do seu primeiro protótipo de avião supersônico comercial, chamado de Overture. O avião terá uma capacidade de transportar até 80 passageiros, podendo voar a uma velocidade de 1.800 km por hora, a uma altitude de 100.000 pés, isso quer dizer, que quem estiver a bordo, poderá ver a curvatura da Terra. Além de planejar atender no futuro mais de 600 rotas comerciais, serão utilizados também para voos executivos e de emergência médica. A expectativa é de que a empresa faça seu primeiro voo em 2027, e comece a levar os primeiros passageiros em 2029. Mas a aeronave já atraiu o interesse de companhias aéreas, que encomendaram até o momento 130 unidades. Entretanto, como sabemos, ainda em muitos países, incluindo os Estados Unidos, o voo supersônico comercial continua proibido devido aos incômodos sonoros. No entanto, vimos o quanto de tentativas estão em andamento para mudar essas regras. E com várias empresas privadas e agências governamentais como a NASA, fortemente envolvidas, parece que demonstrações bem-sucedidas poderão ser o suficiente para provar a viabilidade do conceito. Então podemos esperar nos próximos anos, novamente uma velha modalidade de voos comerciais supersônicos operando por aí, sendo mais modernos e silenciosos. Bom, por hoje é isso pessoal, se gostou siga o canal e deixe o like.